Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Henrique Amorim e hoje nós falaremos de sequências, aqui no Projeto Faima, na seção de Matemática. Bom, primeiramente, o que são sequências, né? Resumindo, são números dispostos de maneira ordenada, ou seja, a ordem importa. E como vocês podem ver aqui nesses exemplos, não importa se vai seguir uma lógica ou não, o que vai definir uma sequência é o que eu acabei de falar. Os números têm que estar seguindo uma ordem, estarem ordenados. E existem dois tipos de sequências, as finitas e as infinitas. Vale citar também que eu peguei essas definições nesse livro aqui, Matemática 2, Paiva, que eu usei durante o meu ensino médio. Uma sequência finita é toda função de domínio A, 1, 2, 3 até n, ou seja, a gente pode contar até esse número, por isso que é finito, com A estando contidos naturais não nulos, ou seja, não pode ter o zero. E contra domínio B, sendo B um conjunto qualquer não vazio. Ou seja, tem que ter pelo menos um número em B que esteja associado aos números de A. Os números de A vão ser as posições que os números de B vão se encontrar. Por exemplo, o 5 ele está na posição 1 da sequência, o 3 sétimos na posição 2, o menos 1 na posição 3, e assim por diante. Então esse 1, 2, 3 seria esse domínio A. E o 5, o 3 sétimos e o menos 1 seria o contradomínio B. Uma coisa que não pode acontecer é dois números estarem na mesma posição. Agora não tem nenhum problema um número estar em duas posições, que nem vocês podem ver aqui o 8 ocupando a quinta e a sexta posição da sequência O. E por exemplo, vamos criar essa situação hipotética. Se eu trocasse o 3 sétimos com o 5 de lugar, eu formaria outra sequência, porque agora o 3 sétimos estaria em primeiro e o 5 estaria em segundo lugar. Agora nas sequências infinitas. Sequência infinita é toda função de domínio dos naturais não nulos, sem o zero, até o infinito, e contra domínio B, sendo B um conjunto qualquer não vazio. É o mesmo esquema das sequências finitas. Os números do contradomínio B têm que estar relacionados aos números do domínio dos naturais não nulos nesse caso. Então, por exemplo, mesmo aqui, ó, na sequência I, mesmo que no contradomínio B só tenha o 9, ele está ocupando todas as posições. Ele está se relacionando a todos os números do domínio dos naturais não nulos. Então, ele se caracteriza como uma sequência. Aqui a sequência H é a dos números ímpares e vai se repetindo infinitamente. Também o 1 está na primeira posição, o 2 na segunda, o 5 na terceira e assim por diante, se classificando como uma sequência. Bom, agora nós vamos falar dos termos de uma sequência. Eles não vão ser chamados de primeiro, segundo e terceiro termo. Por convenção, a gente vai chamar eles de A1, A2, A3 e assim por diante. E em sequências finitas, as que têm fim, nós vamos ter os termos especiais, vou chamar assim por enquanto. Por exemplo, se eu pegar o par A1 e A7, eles são o que a gente chama de extremos da sequência. Enquanto, se eu pegar o A2, por exemplo, com o A6, eles são termos equidistantes dos extremos, porque vai faltar uma posição para o A6 e estar no extremo, e vai faltar uma posição para o A2 estar no outro extremo. Isso acontece também, por exemplo, aqui ó, com o A3 e com o A5, que está faltando duas posições para eles chegarem nos extremos. Então esse par a gente chama de equidistantes dos extremos. Existe também, em sequências finitas ímpares, o que a gente vai chamar de termo médio da sequência, que é aquele termo que está exatamente no meio, como é esse exemplo do A4 aqui. Agora, vamos falar da lei de formação de uma sequência, que é quando a sequência tem uma lógica por trás dela. Por exemplo, 2, 5, 10, 17... A gente pode escrever a lógica por trás disso aqui com a fórmula matemática. AN igual a n ao quadrado mais 1. Ou seja,
a gente quiser saber o primeiro termo, o A1, n vai ser igual a 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1 dá 2. O A2, que é o segundo termo, o n vai ser igual a 2. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. E assim vai se repetindo, infinitamente. Essa sequência f aqui, o que está variando nela? É o denominador das frações. Então a gente já tem uma dica que o n vai estar envolvido com esse denominador. Olha aqui como é que é a lei de formação. AN igual a 1 sobre n. Então aqui o A1 da sequência vai ser igual a 1 sobre 1. O A2, 1 sobre 2. A3, 1 sobre 3. E assim vai se repetindo. E existe também aquelas leis de formação que são feitas por uma regra não equacional. Vocês conseguem adivinhar qual é a lei de formação da sequência aqui? É muito bobo, mas ainda assim é a regra. Números positivos e inteiros que começam com a letra D. 2, 10, 12, 16, 17, 18 e assim por diante. Bom, chegamos ao fim da aula. Se vocês tiverem gostado, por favor, deixem seu like e compartilhem. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, também escrevam aqui nos comentários, que eu vou estar lendo todos. Nos comentários também terá o resumo da minha amiga Camila, um link no Google Drive para vocês acessarem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, ele tá muito bom. Então é isso. Muito obrigado por assistir e eu espero vocês na aula 2.